Para todo sempre seja o nome do Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, exaltado, louvado, glorificado, enaltecido. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele domínio, a Ele poder e ação de graças para todos sempre. Que a paz, que excede todo entendimento, repouse sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Queridos, esta oportunidade eu quero compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras que nós encontramos no livro de Neemias. Sim, Neemias no Antigo Testamento. Este moço, desbravador, corajoso, um grande líder. Na verdade, ele revelou-se grande líder num tempo de crise, num tempo de destruição da cidade de Jerusalém. Exatamente, o livro de Neemias compreende o período no qual o povo judeu já havia retornado cerca de 80 anos do exílio babilônico, mas encontrava-se completamente desolado em função da cidade estar totalmente arruinada, destruída. Os muros de Jerusalém haviam sido destruídos e as portas estavam arruinadas. Era preciso fazer alguma coisa. Alguém precisava tomar uma iniciativa. E no tempo de crise é que se revela exatamente aqueles homens valorosos, corajosos, determinados, destemidos. E foi o que aconteceu. Neemias, embora estivesse lá nos passos reais, lá no palácio do rei, no conforto do palácio, como copeiro do rei, ele não se sentia acomodado, não se sentia conformado. Pelo contrário, uma inconformação santa dominou as suas entranhas, dominou o seu coração, de tal maneira que ele resolveu fazer alguma coisa em prol do seu povo. E eu glorifico a Deus pela vida de Neemias, porque para um tempo como este que nós estamos vivendo, Neemias se revela algo importante para que possamos aprender com ele a experimentar as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, o gozo de Deus, a alegria de Deus, a vitória de Deus, a graça de Deus. Aleluia! Tudo isso é importante a gente observar dentro do livro de Neemias, mas eu vou me ocupar apenas de um texto extremamente conhecido do povo de Deus. É um versículo que revela aquilo que nós realmente precisamos fazer em tempo de crise. Aleluia! Coronavírus não pode se constituir uma ameaça tamanha que nós deixemos de acreditar no poder sobrenatural de Deus, na graça de Deus, no poder, na presença de Deus, na vitória que nós alcançamos se estamos vivendo em Deus. E como de fato estamos vivendo em Deus, nós temos a ousadia de dizer a cada um e a todos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero encorajar a cada filho de Deus nesta oportunidade a levantar os seus olhos para cima, porque a Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aquele que te guarda não tosquenejará, não deixará vacilar os teus pés. Portanto, filho, filha de Deus, o coronavírus está fazendo um estrago mundo afora, mas nós precisamos continuar a exercitando a nossa confiança em Deus, continuar a glorificar o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor, porque enquanto nós estamos adorando, glorificando, enaltecendo, bendizendo o nome de Jesus, nós estamos acobertados pelo seu sangue, protegidos pelo seu sangue, guardados pelo seu sangue. O sangue que guardou o povo de Israel lá no Egito era apenas o sangue de um animal, era o símbolo do sangue que Jesus haveria de derramar por nós na cruz do Calvário. E já que nós temos a garantia do sangue de Jesus à nossa disposição, por que não nos valermos dele para este tempo de dificuldade, para este tempo de coronavírus, esta doença letal, este mal letal que está ceifando a milhares e milhões de vidas? Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, eu sei perfeitamente que há pessoas morrendo em alguma parte do globo terrestre, mas é importante que nós entendamos que mesmo em meio a essa situação, a igreja não pode se silenciar. É fato que os templos estão fechados por ordem das autoridades constituídas, por recomendação da Organização Mundial de Saúde. As autoridades sanitárias estão tomando as devidas providências para que as pessoas possam se manter em casa e assim preservar a sua própria vida, não somente
somente no aspecto individual, mas no aspecto familiar e coletivo. É preciso sim estarmos atentos a tudo quanto está acontecendo ao nosso entorno. Assim como Neemias prestou atenção ao contexto no qual ele estava inserido, ele sabia que o seu povo estava sofrendo, gemendo, precisava de alguma coisa, precisava que alguém fizesse alguma coisa. As autoridades estão trabalhando no sentido de erradicar o cancro, de erradicar essa bactéria, esse vírus desgraçado que está arruinando a vida das pessoas. Mas Neemias não se calou, ele se levantou e foi até a cidade de Jerusalém. Pois bem, queridos, posto isso, é preciso que nós entendamos exatamente o que Neemias tem a nos propor, o que Neemias tem a nos falar nesta ocasião, nesta oportunidade. Eu quero compartilhar com os irmãos exatamente no capítulo 8 de Neemias. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Capítulo 8, versículo de número 10. Eu quero que você foque bem a atenção nas palavras, mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa não somente observar o que está escrito, mas também absorver todo o conteúdo do que nós vamos compartilhar com você a partir desse momento. Tenho certeza que Deus tem nos levantado para este momento como uma geração eleita, um povo separado, um povo adquirido para fazer a diferença. Deus nos tem levantado para ser sal da terra e luz do mundo. E para tanto, nós precisamos nos unir, estarmos juntos. Para quê? Para que o mal não nos alcance, mas juntos continuemos a louvar, a exaltar e a bendizer o nome do Senhor. Então vamos às Sagradas Escrituras, porque o que importa, é o que vale, é o que vai edificar a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser. Presta atenção ao que diz a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz assim: Disse-lhes mais: Ide comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. E ele continua a falar, dizendo: Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. E aí continua o texto, no versículo 11. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Esses três versículos, versículo 10, versículo 11 e versículo 12, do capítulo de número 8 do livro de Neemias, este grande líder. Vamos, então, atentar para a divisão deste texto, para contextualizar a mensagem de Neemias para os nossos dias. Primeira coisa que eu entendo dentro desse texto é o seguinte: a Bíblia diz: Disse-lhes mais, ide comei as gorduras. Esta expressão, ide, comer as gorduras, primeiro ide está no verbo imperativo, é uma ordem. Ninguém deveria ficar aí de braços cruzados, ninguém poderia dizer: não, eu não vou fazer não. A ordem foi dada, ide para quê? Comei as gorduras. Primeira coisa que eu destaco neste texto é a preservação da vida. Preservar a vida é uma iniciativa de cada um de nós, é um dever de cada um de nós. Nós devemos, de fato, preservar a nossa vida, o nosso corpo. As gorduras falam de alimento, falam de sustento. Imagine você que a cidade estava destruída, os muros haviam sido destruídos e as portas estavam arruinadas. Como trabalhar em meio a um caos, em meio à situação caótica na qual encontrava-se a cidade de Jerusalém, se não houvesse vigor físico? Era preciso cuidar do corpo, sim. Há muitas pessoas que desprezam o corpo, há muitas pessoas que desprezam a saúde, há muitas pessoas que não se alimentam adequadamente, há muitas pessoas que desprezam até o exercício físico. Paulo não diz que o exercício para nada aproveita, ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita, enquanto a piedade para tudo é proveitosa. Mas há que se movimentar, há que se articular, há que se alimentar adequadamente. Para quê? Para que o seu corpo, que é o templo do Espírito, e aí está a questão, alimentar o seu corpo fisicamente, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o corpo que o Senhor me deu,
o vigor que o Senhor me deu, eu estou cuidando sabiamente, eu estou cuidando de acordo com aquilo que a tua palavra me ensina, porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então é preciso comer sim as gorduras. Não coma muito, coma mel, filho meu, diz Salomão, mas não te lambuzes. Muita gente vai com sede ao pote e começa a comer desesperadamente, não é? De forma compulsória. Não, por favor, não faça isso. Alimente-se adequadamente, coma aquilo que é o suficiente, as calorias suficientes para que o seu corpo possa ter saúde, possa ter vigor, possa ter energia. Ninguém coma por aí exageradamente. E agora, então, que todos nós estamos enclausurados, imagine você como é que não vamos sair depois dessa quarentena. Tem gente que vai sair em forma de melancia. Jesus, tem misericórdia, o sangue do Cordeiro tem poder. Ninguém vai sair da quarentena em forma de melancia, mas que cada um cuide da sua saúde para que tenha força para dar sequência àquilo que Deus ainda há de nos confiar. Há muita coisa para fazer, há evangelismo para realizar, há missões para realizar, há almas para conquistar. Nós temos que estar fisicamente preparados para a batalha. Imagine que Neemias não somente teve que se cuidar fisicamente para a construção da cidade, mas outra coisa, ele estava preparado fisicamente até para guerrear. Colocou espada na mão de cada um dos seus soldados e disse: vamos trabalhar, não vamos nos intimidar. Se você não tem força, vigor físico, sabe de uma coisa? Você passa a ter até medo da circunstância, da situação, porque você diz: meu Deus, como é que eu vou enfrentar? Eu não tenho nem vigor físico, eu não tenho condição física de enfrentar esse problema, de enfrentar essa situação. Mas Deus está dizendo para mim e para você: comei as gorduras. Comei as gorduras. Você não pode absolutamente ficar aí de braços cruzados, deitado eternamente em berço esplêndido, quando você precisa fazer alguma coisa. Segunda coisa que eu descubro nesse texto: bebei as doçuras. É preciso ter prazer na vida. Muitas pessoas perderam o prazer na vida, o prazer de viver. E quando chega uma situação como essa que nós estamos vivendo, as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão dentro de suas casas, e aí vai para dentro de casa e já não suporta um ao outro porque o relacionamento familiar não é sadio, não é um relacionamento cristão, e aí começam os conflitos dentro de casa, e aí a pessoa diz: sabe uma coisa, eu vou acabar com essa situação, ou eu vou me matar, ou eu vou matar todo mundo. É assim que a mente humana está dominada, impregnada pelo Beuzebu, pelo império das trevas, e muitas vezes as pessoas estão se autodestruindo, ou mesmo matando seus entes queridos, porque já não tem prazer de viver. E a pessoa que não tem prazer de viver, ela simplesmente ignora a todo e qualquer conselho, ela ignora a tudo e a todos. E Deus estava dizendo para ele: sabe uma coisa? Vocês estão muito amargos, vocês precisam aprender uma coisa: bebei as doçuras. Vocês têm que tomar a coisa que adoce a alma, adoce, sabe, a boca, o paladar, muda esse paladar. Quando você adoça a sua alma, o seu discurso é outro. Aleluia! Sabe de uma coisa? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quando você toma aquilo que é realmente aprazível, degustável, palatável, você simplesmente passa a exaltar e a bendizer o nome do Senhor, porque você tem prazer na vida. Neemias não queria que ninguém ficasse ali, sabe, angustiado, amargurado. Não, vamos acabar com essa amargura, vamos acabar com esse desgosto, vamos acabar com essa situação de perplexidade. Vocês precisam ter prazer na vida. Terceira coisa que eu descubro nesse texto, ele diz: e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Imagine que praticar generosidade na vida é o mesmo que demonstrar amor ao próximo. Neste tempo que estamos vivendo de escassez, de dificuldade, muitas pessoas estão sem trabalhar, muitas pessoas estão sem os recursos, muitas pessoas não têm dinheiro para pagar as contas, muitas pessoas não têm dinheiro para comprar comida. É a realidade que nós estamos vivendo neste exato momento, não somente aqui nos Estados Unidos, aqui em Boston, Massachusetts, mas em todos os Estados Unidos. New York está completamente alvoroçado
alçada pelo coronavírus. O estado de Washington, lá na costa oeste, também está sendo dominado pelo coronavírus e é o lugar onde mais pessoas já morreram aqui nos Estados Unidos. O mundo está sendo chacoalhado, abalado. Há uma convulsão e uma comoção concomitante para que as pessoas façam alguma coisa. Enquanto essa convulsão está atuando, agindo, para que as pessoas verdadeiramente tome uma decisão plausível, uma decisão louvável, uma decisão eficaz que venha erradicar este mal, a verdade é que nós estamos servindo ao Senhor e pedindo misericórdia a Ele, clamando a Ele. Para quê? Para que a gente possa também ser generosos, praticar a generosidade na vida. Neemias disse, não, você que tem vai repartir com aquele que não tem. Você que recebeu a sua porção, você que tem uma porção, aprenda a repartir com aquele que não tem. Isso chama-se doutrina da fraternidade. A generosidade é algo que deve estar inserido em nosso coração, dentro do nosso contexto, isso a despeito de uma crise. Você sabe que o seu irmão está passando por dificuldade, como o Tiago ensina. A fé, a religião verdadeira é aquela que você pratica, que você vivencia, que você vive. Quando você tem bens deste mundo e vê o seu irmão necessitado, não compartilha com ele, não diga que você serve a Deus, não diga que você verdadeiramente é um autêntico filho de Deus, porque filhos de Deus são aqueles que são movidos em suas entranhas a repartir o seu pão, a compartilhar o que tem, o que possui. E é isso que nós estamos fazendo e que devemos continuar a fazer. Para quê? Para que Deus seja glorificado. A Bíblia diz para que os homens aqui na terra vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós não somos salvos pelas obras, pelas boas obras. Nós somos salvos para praticá-las, para vivenciá-las. É isso que devemos entender. Deus preparou as boas obras para que nelas nós andássemos, para que nelas nós vivêssemos e praticássemos todas essas boas obras e Deus então pudesse ser e tem sido glorificado por nossas vidas. Quero glorificar a Deus por você, querida irmã, que tem sido tão generoso, que tem aprendido a compartilhar o seu pão, a repartir o seu pão. Há muitas pessoas que estão com medo de passar fome, estão com medo de sabe, e agora o que vai ser da minha vida? Eu já não tenho mais nada. Não entre em desespero. Agora é hora de você clamar. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A verdade é que eu e você precisamos aprender a clamar e não reclamar. A reclamação, a murmuração não traz qualquer benefício. Pelo contrário, faz com que o seu espírito se torne amargo. Faz com que a sua alma se torne amarga. Mas Deus, nesta noite, está dizendo para mim e para você, sabe, meu filho, eu quero que você aprenda a me glorificar, a me adorar, mas, sobretudo, ponha em prática o amor que eu tenho derramado em seu coração. Deus derramou o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí nós estamos vivendo aquilo que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vou repetir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é vos devoreis uns aos outros, é vos ameis. Não, irmão, Deus não nos uniu para ficarmos em conjunto, mas é em conjunto. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vamos estar unidos, vamos estar em união sob a bênção de Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, e vamos repartir essas bênçãos com as pessoas que nada têm, não têm nada preparado para si, tanto no sentido espiritual quanto no sentido literal, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Então precisamos aprender com Neemias a enviar porções aos que não têm nada preparado para si. A quarta coisa que eu aprendo aqui, querido, sabe o que é? Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Sabe uma coisa? Estava pensando agora esses dias que estou aqui trancado em minha casa, e você pode perceber que o meu estúdio aqui, o estúdio do Hammer of God International Church and Ministries, o meu ministério de conferência, ministério de cruzadas, de missões e evangelismo, está aqui improvisado. É isso mesmo, é improvisado. Mas não é a improvisação que vai nos impossibilitar de fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é repartir o pão uns com os outros. Imagine você que nesse contexto aqui, nós estamos aproveitando a oportunidade para quê? Para atualizar as mensagens,
para escrever mais para o blog, para meditar nas escrituras, para comungar com a família, estar mais com a família. Tudo isso tem sido benefício. A gente precisa olhar as coisas sob a ótica divina. Há muitas pessoas que não sabem absolutamente lidar com as circunstâncias adversas. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já estou há 29 anos no campo missionário, já vivi tanta coisa durante todo esse período, eu sei perfeitamente o que eu estou dizendo a você, sei viver com abundância, como também a padecer necessidade, como disse o apóstolo Paulo. Porém, tem uma coisa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a quarta coisa que ele diz é o seguinte: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Falar de consagração é falar de santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o dia é consagrado ao Senhor, automaticamente eu preciso me consagrar a Deus, para que aquele dia que é consagrado ao Senhor seja um dia de bênção, um dia de gozo, um dia de alegria, um dia de paz, um dia de felicidade, um dia em que há uma interação, sabe, um fellowship, como dizem os americanos, um momento de confraternização uns com os outros. Para quê? Para que a gente possa de fato se alegrar em Deus. Nós precisamos nos santificar, queridos. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O cancro do pecado está dominando a mente, engendrado no coração das pessoas. O pecado tem feito grande estrago. A verdade é que hoje nós, se olhamos para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, nos deparamos com quadros horríveis, com cenários caóticos. A mídia por si só já faz um estrago tremendo em muitos lares. Não há quem falte aqueles que ficam diante da televisão, assistindo a rede esgoto de televisão e inundando a sua mente de podridão, de ficção, de coisas, só tem coisa podre, querido. Mas uma coisa eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós fomos chamados para estar separados. Sede santos, porquanto o Senhor vosso Deus é santo. Santidade ou santificação significa separação do mal. Nós fomos chamados para estar separados do mal, separados do pecado, separados do mundo e vivemos em santidade e novidade para a glória do nome do Senhor. Quero incentivar a você a tomar as Sagradas Escrituras e a meditar nelas e a buscar mais e mais de Deus naquilo que você tem tanta necessidade lá no homem interior, porque o homem interior é que conta. Muitas vezes ficamos preocupados, né, com retoques aqui, com retoques ali, com o aspecto meramente físico e nos esquecemos que o espírito e a alma não se alimentam de coisas materiais, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso você entender, querido, querida, que Deus está nos chamando a uma comunhão e ao mesmo tempo a uma separação. Oh, ninguém está entendendo o que Deus está fazendo na terra. Muita gente, eu sei que tem gente que está entendendo, sei que você que está me vendo aí agora, está me entendendo, está entendendo o que Deus está fazendo. Deus está chamando eclésia, tirado para fora. Igreja é isso, tirado para fora. Nós estamos sendo tirados do mundo para um momento de reflexão, para estarmos na presença de Deus. O momento é de adversidade, é de caos, é de destruição, é de morte, é tudo isso que você está vendo aí, querido. Mas tem uma coisa importante que nós não podemos nos esquecer: o momento também é de consagração. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o autor aos Hebreus. Nós temos que nos santificar, nós temos que nos purificar, nós temos que nos preparar. Por quê, pastor? Porque a vinda de Jesus está mais próxima do que possamos imaginar. Tem muita gente aí dizendo: ah, pastor, esse negócio da vinda de Jesus, onde está a promessa da sua vinda? Pedro escreve sobre isso. Muita gente está desdenhando o fato de que Jesus está às portas, mas eu não brinco com essas coisas, eu não brinco de salvação, eu não brinco de separação. Não, querido, eu prezo pela salvação da minha alma, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a recomendação de Apocalipse, e eu não quero perder a minha bênção, eu não quero perder o arrebatamento. Jesus está às portas, Jesus está voltando, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas eu preciso estar preparado. Estás tu
preparado? Estamos todos preparados? Será que estamos? Deus está olhando lá dos altos céus e perscrutando os nossos corações, esquadrinhando as nossas entranhas para ver se há alguma coisa boa que Ele possa dizer: não, você vai participar do arrebatamento, você vai participar do dia da vinda do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santificação. Neemias está nos ensinando que em tempo de crise é uma oportunidade que nós temos para nos separar. Até porque a palavra crise vem do verbo acrisolar, vem de crisol. De crisol vem acrisolar, purificar. É isso aí. Nós temos que realmente nos purificar. E quando você pega o metal precioso, como o ouro, por exemplo, você usa o crisol, que é esse produto químico para quê? Para purificar o ouro. E à medida que o crisol vai tendo contato com o ouro, vai tirando as borras, não é? Vai tirando ali aquelas impurezas. Tudo aquilo vai separando, até que o ouro fique plenamente limpo, puro e brilhando. Assim é a nossa vida. Deus vai trabalhando em nós, vai separando o precioso do vil, ou o vil do precioso, vai separando, até que aconteça o que Provérbios nos ensina, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos já, porque o tempo está voando. Praticar a resiliência na vida. Vou repetir. Praticar a resiliência na vida. O que ele diz? Portanto, não vos entristeçais. Tristeza, de fato, não vem de Deus. A tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento para a morte, essa é benéfica. Porque a gente gera arrependimento para a vida, essa é benéfica. Essa tristeza faz com que a gente se aproxime de Deus. Estou inconformado, estou triste porque viver nesse mundo, como Noé, o justo Noé, ele estava triste, angustiado, porque um mundo de miséria, um mundo tomado pelo pecado, o sodomismo, aquela situação difícil que ele estava vivendo. Essa era a tristeza de Noé. Deus o tirou dali e o colocou dentro da arca. A nossa tristeza, quando ela gera arrependimento para a vida, essa tristeza, ela é positiva, Agora, é importante que quando você é tomado de uma tristeza externa, por fatores externos, e esses fatores externos interagem no seu homem interior, agridem o seu homem interior e você passa a ter uma vida amarga, não é o propósito de Deus. Então é preciso você entender que neste momento é preciso ser resiliente. As dificuldades estão aí, os problemas estão aí. Nós não negamos as dificuldades da vida. Jesus nos ensinou: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições fazem parte do contexto. As aflições fazem parte da nossa leve e momentânea vida neste presente século. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos viver uma vida triste, não podemos viver abatidos. Precisamos enfrentar os problemas, temos que ter resiliência. O que é resiliência, pastor? É a capacidade de você dar a volta por cima, de você saber lidar com as circunstâncias, com os problemas. É inteligência emocional. Hoje fala-se muito sobre inteligência emocional, psicólogos especialmente falam muito sobre a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional é isso, é a sua capacidade de resiliência, é você ser resiliente, saber lidar com os problemas e vencê-los no nome de Jesus. Eu quero afiançar a você, querido, querida, que se você serve a Deus em novidade de vida, você não vai viver uma vida amargurada, uma vida de tristeza, uma vida arruinada, uma vida de miséria, uma vida de desgraça. Não, levanta a sua cabeça, porque derrota não é coisa de cristão. Oh, bendito seja o nome de Jesus para sempre. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele honra. Se você pode dar um brado de glória aí, se você pode dar um brado de aleluia aí, se você pode, receba poder do Espírito Santo aí, em nome de Jesus. Receba autoridade de Deus, poder de Deus, graça de Deus, a unção que faz a diferença. Ela desfaz o jugo, ela quebra o jugo para que você seja tomado pelo poder de Deus. Bendito seja o nome daquele que era e que há de vir. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Você chegou até
aqui, querido, você não vai voltar atrás. Não, voltar atrás nem para tomar impulso. Vamos em frente, vamos juntos. Eu quero te dar a mão para você subir comigo os degraus da eternidade. Nós estamos subindo rumo às mansões celestiais e certamente lá chegaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus porque você é um campeão, você é um vencedor, você tem vencido até aqui. E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O nome do Senhor. Então pratique a resiliência, seja resiliente, seja determinado. Se o Senhor é comigo, que temerei o que me possa fazer o homem? Então vamos em frente. Há um último aspecto que eu quero destacar dentro deste texto que Neemias nos ensina no versículo 10. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ao mesmo tempo que nós temos que ser resilientes, nós temos que entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Contrasta com a tristeza que estava afrontando os filhos de Israel. Contrasta com essa tristeza que está afrontando a sua vida, o seu lar, a sua casa. Querido, quem morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, chama-se Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o fato de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida já nos dá razões sobejas para vivermos uma vida alegre. Jesus disse aos seus discípulos que saíram a expulsar demônios e eles voltaram, sabe, entusiasmados. Jesus, até no teu nome os demônios se nos sujeitam. Aleluia, glória a Deus. Era uma festa tremenda. Jesus, hey, wait a minute. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Yes, Jesus. Talk to me. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. E aí Jesus diz para eles, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Alegrai-vos antes por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Alegrai-vos antes por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Imagine você, querido, que a maior alegria que eu sinto é o fato de ter consciência, certeza, convicção que me é concedida, outorgada pelo Espírito Santo, de que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então alegra a sua alma, querido. Alegra o seu coração. Por quê? Porque a alegria do Senhor é o nosso vigor, é a nossa força, é o que nos inspira. Esta alegria que emana de dentro para fora, não uma alegria motivada por fatores externos, por brincadeiras, por gargalhadas, por palhaçadas, papagaiadas. Não, não é essa alegria. Nós estamos falando de uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo no homem interior. Alegria como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então usufrua da presença de Deus. Tome posse da bênção de Deus. Receba a bênção de Deus no dia de hoje. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Nós venceremos. Nós daremos a volta por cima. Nós destruiremos o coronavírus em nome de Jesus. Aí estamos contando com o apoio dos cientistas, da medicina, dos médicos, de todo o aparato que existe à disposição da humanidade. Estamos contando sim com esses recursos, porque é Deus quem capacita o homem. Mas eu quero dizer para você que a nossa confiança maior está no nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E aí, querido, uma vez dito isso, olha o que foi que aconteceu. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Oh! Entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Como tem pessoas que não compreendem, que não entendem o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Como tem pessoas que são incapazes de entender ou de ler e compreender aquilo que está acontecendo ao nosso entorno. É preciso ter uma visão correta, coerente, dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, em relação a tudo que está em nosso entorno, em relação ao mundo. A nossa visão, temos que ter uma cosmovisão à luz das Sagradas Escrituras e não sermos ingênuos, porque a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Quando a gente ignora as coisas, a palavra, quando alguém diz assim, você é um ignorante, não, tem o ignorante no sentido pejorativo, mas tem o ignorante no sentido da pessoa que não entende determinado assunto.
Eu sou ignorante em relação à medicina. O que eu entendo aí é o que eu leio nos artigos e tudo, mas do corpo humano em si, eu pouco entendo. Eu sou ignorante em relação a isso. Eu sou ignorante em relação à física. Então tem muita coisa nesse mundo que a gente ignora porque não conhece, não tem conhecimento de causa. Mas naquilo que nós conhecemos, que é a palavra de Deus, nós precisamos sim entender a mensagem que Deus está trazendo ao nosso coração. Quando a gente entende, a gente observa os métodos pedagógicos de Deus para a nossa edificação. Vou repetir. Quando a gente entende a mensagem de Deus para o nosso coração, a gente entende os métodos pedagógicos de Deus para a nossa edificação. Deus está falando com a humanidade neste exato momento. Será que as pessoas estão entendendo? Será que as pessoas estão observando exatamente a maneira como Deus está falando? Será que mesmo nós, os cristãos, os servos de Deus, os discípulos de Jesus, estamos compreendendo a palavra de Deus? Estamos compreendendo o contexto no qual Deus nos colocou? Eu poderia estar vivendo em outro tempo, em outra época, e aprove a Deus que eu estivesse aqui, você estivesse aqui, nós estivéssemos aqui. E já que estamos aqui, vamos entender a voz de Deus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Cantamos tantas vezes, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. E a gente às vezes, Deus está falando e a gente não está entendendo absolutamente nada. Não porque a gente às vezes não esteja entendendo por si mesmo. Mas sabe o quê? Às vezes nós fazemos ouvido de mercador. Entra de um lado, sai do outro. Você não prestou atenção a nada, não guardou nada no seu coração. Mas a palavra nos ensina, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus por você, glorifico a Deus pela sua vida, glorifico a Deus pela sua família e quero pedir a você em nome de Jesus que neste momento faça uma oração comigo. Vamos orar juntos e pedir que a proteção de Deus, o amor de Deus nos envolva, nos guarde para que a gente possa seguir fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vida dos meus queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que vão participar deste momento, que vão receber este vídeo, esta palavra, esta mensagem, que a tua palavra, Senhor, possa falar poderosamente ao coração de cada um e de todos. Em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção seja sobre cada um e todos, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Queridos, estou terminando aqui, mas quero dizer a você que o meu blog, HammerGM, HAMMERGM.blogspot, BLOGSPOT.com. Ele está à disposição de todos. São mais de 600 mensagens em meu blog que estão sendo lidas em 41 idiomas. Deus tem sido glorificado. Quantas milhares de pessoas que eu nem conheço estão sendo abençoadas pela palavra impressa. Estamos pregando também pela palavra impressa. Então eu quero que você nos ajude. No final de cada mensagem que escrevo, no final de cada postagem que ali está, você vai encontrar informações bancárias. Se você deseja no seu coração nos ajudar com aqui nos Estados Unidos com $5, $10, $15, $20, no Brasil R$5, R$10, R$15, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas ajude-nos a seguir a pregar a palavra, pregando a palavra de Deus, porque Deus tem o controle de tudo, tem o controle da vida, Ele tem o domínio de todas as coisas. Por isso, querido, eu conto com você. Nos ajude. São 29 anos de militância, 42 viagens missionárias ao Japão, além do que já temos estado inúmeras vezes na Europa, na Austrália, na China, em Nova Zelândia. Deus sabe de todas as coisas. Temos feito aquilo que está em nosso alcance à medida que a gente vai recebendo os recursos para o sustento da nossa família e também para a expansão da obra, a gente vai aplicando esses recursos. Não temos riqueza, não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu possuo, que Deus tem me... Não que eu possua, mas aquilo que Deus tem colocado à minha disposição para eu repartir, eu estou fazendo isso. Estou repartindo com meus irmãos a palavra do Senhor. Então eu conto com a sua ajuda. Hammer of God International Church and Ministries é o nosso ministério. Não é uma igreja entre quatro paredes, é uma igreja que está livre das quatro paredes para abençoar a vida dos meus companheiros, vários pastores no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, na Europa.
Todos os meus amigos sabem perfeitamente o quanto nós temos nos esforçado para fazer a diferença no tempo do fim. Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Um beijo no seu coração, até a próxima. Beijo.